E aí, amores, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Viajando na História. Hoje nós vamos falar sobre um artefato muito famoso na história da humanidade, que está exposto em um dos mais importantes museus do mundo. E aí, vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Então, continua os nossos recadinhos de sempre. Não esqueçam, vamos lá, vamos curtir esse vídeo, vamos comentar, vamos compartilhar. Se não se inscreveram aí no canal, vão aí, se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, ok? Então, roda a vinheta e vamos lá. Amores, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos artefatos mais famosos da história da humanidade, o Código de Hammurabi. E aí, já ouviram falar dele? Não? Pois então vamos lá. Esse artefato ele ficou célebre por ser considerado uma das primeiras expressões escritas do direito. É considerado por muitos historiadores como sendo um dos mais antigos códigos de leis da história da humanidade. Então, é atribuído, logicamente, a um rei chamado Hammurabi, que viveu na região da antiga Mesopotâmia por volta do século XVIII a.C. Acredita-se que esse código ele foi escrito por volta do ano de 1775 a.C. por esse rei chamado, obviamente, Hammurabi. Por isso, chamou-se Código de Hammurabi. Essa coluna de pedra, que é na verdade chamada de estela para os arqueólogos, é o nome que se dá a colunas que contêm inscrições, colunas de pedra que contêm inscrições. Essa coluna de pedra ela foi encontrada nas ruínas da antiga cidade de Susa, que foi uma das capitais do Império Persa, e hoje se localiza na região de um país chamado Irã. Então, em uma expedição francesa, uma expedição arqueológica francesa, de 1901, no início do século XX, se descobriu nas ruínas dessa antiga cidade de Susa essa coluna de pedra, que era composta por várias inscrições. Era uma coluna de diorito, né, uma rocha chamada diorito, muito dura, que continha uma série de inscrições e uma ilustração na parte de cima. Então, esse monumento monolítico, né, escrito numa pedra só, ele contém inscrições numa língua chamada cuneiforme acádica, que a gente vai falar um pouco mais na frente o que significa essa escrita cuneiforme, né, o que é essa inscrição, essa escrita que é chamada de cuneiforme. Essa coluna ela possui cerca mais ou menos de 2,25 metros de altura, né? Então ela tem na base 1,90 metros na base, né? E se encontra na parte de cima 1,50 metros de circunferência na parte superior. Atualmente, como a expedição era francesa, atualmente ela se encontra na ala de antiguidades oriental do famoso Museu do Louvre, né? Então o Museu do Louvre tem muitos milhares de artefatos da idade antiga, da antiguidade, né? E um dos mais famosos, que é considerado uma das atrações do museu, na ala de antiguidades oriental, está exatamente o famoso Código de Hammurabi, a famosa coluna do Código de Hammurabi. Esses artigos do Código de Hammurabi, né, que são mais de 200 artigos que possuem nessas colunas, dispostos nessa coluna, descreviam casos que serviam como modelo a serem aplicados em questões semelhantes. Então, para limitar as penas, né, o código anotou o princípio do talião. Então, esse princípio do talião é conhecido como sinônimo de retaliação. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida. A pena do crime cometido não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelos criminosos. Então, tal princípio ficou resumido naquele famoso ditado que se conhece até hoje, o olho por olho, dente por dente. Ou seja, a punição era proporcional ao crime que se cometia. Então, por exemplo, se alguém fosse flagrado roubando, tinha as mãos cortadas. Se um arquiteto construísse uma casa, essa casa caísse, né? Se o construtor
construísse uma casa, essa casa caísse e matasse o filho do dono da casa, o filho do arquiteto seria morto. Então era uma relação assim, exatamente de a pena proporcional ao crime cometido. Então era uma legislação que regulava as relações sociais, né, as relações desse povo, né, que é comandado pelo rei Hammurabi. Logicamente isso passou para a história como a famosa princípio, a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Uma importância desse código de Hammurabi é que ele consagra os princípios que duram até hoje no direito, como o valor do testemunho e da prova. Porque o Código de Hammurabi, ele colocava que o crime teria que ser provado. Então tinha que ouvido as provas e era ouvido também as testemunhas. Então esse princípio de se respeitar a questão das provas e testemunhas em um processo penal também foi uma novidade trazida pelo Código de Hammurabi. Hammurabi, ao registrar suas leis, ele agiu não só como um legislador, né? Então ele legislou, estabeleceu as leis a serem cumpridas, né, pelo seu povo, como também um marqueteiro de primeira, porque ele uniu o senso de justiça à autopropaganda. Então, na pedra que contém seus pronunciamentos legais, há também, obviamente, entre os artigos, um prólogo e um epílogo. Então, nos quais ele se apresenta como um rei prudente, justo, perfeito, que foi escolhido por Marduk, que é o deus da Babilônia, o deus principal desse povo amorita, para fazer justiça na terra, para implantar a justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, e para que o forte não oprima o fraco. Então, essas foram as disposições do Código de Hammurabi. Hammurabi, ele também, vale ressaltar, que ele foi um conquistador e ele conseguiu unificar toda aquela região sob o seu domínio. Então, ele unificou não só politicamente, mas também em termos jurídicos, ao impor a todos o seu famoso Código de Leis, o seu famoso Código de Hammurabi. A gente está falando muito de Hammurabi, né, de povos, né, do código, mas é bom ressaltar alguns pontos importantes sobre o rei Hammurabi para a gente contextualizar. Primeiro, Hammurabi viveu num período histórico conhecido como Antiguidade, que é considerado pela história como o primeiro período da história propriamente dita. É um período longo de tempo, cronologicamente muito longo, que vai desde o surgimento das primeiras formas de escrita, isso mais ou menos por volta de 4000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, que teria acontecido no ano de 476 depois de Cristo, no século V da era cristã, quando Roma caiu em poder dos bárbaros da tribo dos Érulos, que invadiu e destruiu a capital do Império Romano do Ocidente. Então, esse longo período é chamado de Antiguidade, e os historiadores dividem a Antiguidade em Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Oriental, nós presenciamos, né, a humanidade presenciou o desenvolvimento de várias civilizações que se desenvolveram numa região conhecida como o Crescente Fértil. Então, essa região do Crescente Fértil, ela vai aí desde o nordeste da África e pega aquela região que a gente conhece hoje como Oriente Médio, a Península Arábica, aquela região do Oriente Médio. Então, essa região chamada Crescente Fértil é conhecido como o berço das primeiras grandes civilizações. E aí a gente pode citar várias civilizações que se envolveram nessa região. Entre elas, a civilização do Antigo Egito, as civilizações da antiga Mesopotâmia, que é onde nós estamos, onde viveu, né, essa região da antiga Mesopotâmia, onde viveu Hammurabi, né, o povo amorita, que é o povo comandado pelo rei Hammurabi. A civilização dos antigos hebreus, dos antigos fenícios, do antigo Império Persa, né? Então a gente teve várias outras civilizações menos famosas que se desenvolveram nessa região. Já na parte ocidental, aqui nós chamamos de Antiguidade Ocidental, que é localizado principalmente na região da Europa. Então nós tivemos o desenvolvimento das famosas civilizações clássicas, como a civilização grega, a macedônica e, obviamente, a famosa civilização romana. Segundo,
Hammurabi foi um dos reis mais importantes de um povo que ficou conhecido como os Amoritas, também chamado de antigos babilônicos, ou paleobabilônicos. É isso porque, obviamente, a capital desse povo, dos Amoritas, foi fundada na cidade da Babilônia, né? Essa mesma que você está pensando, aquela que fala a Bíblia, né? A famosa Babilônia da Bíblia. Então, os Amoritas fundaram a cidade da Babilônia, tornou-se a capital do primeiro Império Babilônico, ou Antigo Império Babilônico, cujo rei mais importante foi exatamente Hammurabi. Essa civilização, esse povo, ele se estabeleceu numa região conhecida como a antiga Mesopotâmia, que se localizava entre a região aí que ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então essa região, entre esses dois rios, ficou conhecida como Mesopotâmia, que significa literalmente terra entre rios. Meso, meio, potamos, rios. Então, a Mesopotâmia, essa foi as civilizações, porque não foi só uma, não foi só os amoritas que se envolveram aí. Na verdade, foram 5 grandes povos que se envolveram na região da antiga Mesopotâmia. E que nessa região, eles se envolveram entre esses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Hoje, né, essa região compreende a maior parte de um país que nós chamamos de Iraque. Então, nas terras do atual Iraque, se encontram as ruínas, ou pelo menos se encontravam as ruínas desses povos que habitavam a antiga Mesopotâmia. Por que eu estou dizendo se encontravam? Porque todos nós acompanhamos nos últimos anos, nos últimos 10 anos para cá, nós estamos acompanhando o que aconteceu naquela região do Iraque, da Síria, né? Então, essa semana fizemos 10 anos da guerra na Síria. A questão do Iraque, o domínio do Estado Islâmico, né, esse grupo terrorista que provocou a maior destruição arqueológica e histórica que se tem notícia, né, nos últimos séculos, promovendo a destruição de artefatos históricos, de ruínas históricas nessa região da antiga, que compreendia a região do Crescente Fértil, principalmente no Iraque e na Síria, né, que estão ruínas que eram vestígios dessas antigas civilizações mesopotâmicas, infelizmente foram destruídas, foram simplesmente implodidas por esse domínio do Estado Islâmico, que foi uma perda histórica muito grande. Então, nessa região da antiga Mesopotâmia, além dos amoritas, se desenvolveram também outros povos. Os sumérios, que foi a base dessa civilização, né? Então, os sumérios foi o primeiro povo a se estabelecer nessa região. Os acádios, aí depois dos acádios vieram os amoritas, né? Cujo rei foi Hammurabi. E depois nós tivemos o domínio dos assírios, né? O povo guerreiro dos assírios, e o domínio também, por último, dos caldeus ou neobabilônicos. Tanto os amoritas quanto os caldeus, vale lembrar, eles estabeleceram a sua capital na cidade da Babilônia, né? Então, essa cidade que se tornou famosa, conhecida exatamente porque consta da Bíblia, né? Consta na Bíblia. Mas isso aí é uma outra história que a gente vai entender em outro momento, o porquê da Babilônia está na Bíblia. Outra coisa que é importante a gente colocar sobre Hammurabi. O código que ele escreveu, né, esse código, a língua, a escrita que ele utilizava, era chamada escrita cuneiforme. Então, o código de Hammurabi foi escrito em cuneiforme. A escrita cuneiforme é um tipo de escrita que foi criada pelos antigos sumérios e é considerada uma das mais antigas do mundo. Então, essa escrita, ela é considerada uma das mais antigas, uma das mais velhas escritas do mundo. Ela era feita, né? Ela era escrita, e logicamente eles não tinham papel, não desenvolviam, não conheciam o papel, então eles escreviam em taubinhas de argila. Então, os sumérios, que os criadores da escrita cuneiforme, eles escreviam em pequenas placas de argila, né? Quando a argila ainda estava meio mole, então eles pegavam uma espécie de cinzel e aí eles escreviam, faziam os sinais dentro daquela argila mole e deixavam endurecer. Esses sinais, a escrita cuneiforme, tem esse nome, cuneiforme, porque ela tem a forma de cunhas, ou seja, ela possui a forma
sabe assim, mais ou menos, o cravo da Índia? Né? Então, aquele negócio, aquele temperozinho que a gente chama cravo da Índia, pois é, parecido com aquele formato do cravo da Índia, em forma de cunhas. A escrita cuneiforme, ela passou muitos séculos, milênios, sem se saber o que é que os cientistas descobriram, o que é que estava, o significado daqueles símbolos. Até que no século XIX, dois estudiosos, né, um alemão chamado Grotfen e um inglês chamado Howison, conseguiram decifrar a escrita cuneiforme, fazer a decifração dessa escrita. E a partir, obviamente, dessa decifração, né, de decifrar essa escrita, se pôde conhecer tudo que estava nos monumentos, né, nos artefatos, e se contar a história desses povos. Essa decifração ela foi feita a partir a primeira coisa que eles conseguiram decifrar foi uma série de inscrições que estavam numa montanha, na região do atual Irã, né, no Planalto, uma montanha chamada Berristund. Então, essas inscrições eram chamadas inscrições de Berristund, e era, obviamente, uma inscrição que tinha nessa falésia, nessa montanha, que era uma espécie de decreto, né, continha uma espécie de decreto do rei, do imperador, um dos imperadores mais famosos da antiga Pérsia, que foi Dario I, e aí ele mandou escrever esse decreto na montanha, nessa falésia. A partir dessas inscrições, chamada inscrição de Berristund, esses dois estudiosos conseguiram decifrar, estabelecer o padrão para decifrar os símbolos, o significado dos símbolos da escrita cuneiforme. E por que essa escrita ela estava na região da antiga Pérsia? Né? Primeiro porque os persas se espalharam, muito tempo depois, se espalharam e conquistaram muitos povos, entre eles os povos mesopotâmicos. E segundo, porque a escrita cuneiforme, ela se espalhou por toda a região do Crescente Fértil. E ela passou a ser adotada por outros povos, inclusive o povo persa. Então, nessa região do Crescente Fértil, utilizou bastante a escrita cuneiforme. Para a gente concluir, né, esse nosso vídeo sobre Hammurabi, obviamente, além do código, que é considerado, o Código de Hammurabi é considerado o maior legado desse rei, na verdade ele só ficou conhecido na história por conta do seu código, né? Então ele é famoso por conta do seu código, mas tem que se dizer também que Hammurabi foi um bom administrador. Então ele conquistou toda aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, ele conseguiu unificar politicamente toda aquela região, todo aquele território. Ele promoveu o crescimento agrícola e comercial em todo o território dominado por ele. Enquanto ele reinou, houve paz e prosperidade. Então a região se desenvolveu muito. O antigo Império Babilônico se desenvolveu muito. Mas no reino amorita, depois da morte de Hammurabi, essa paz, essa prosperidade não sobreviveu. Então os seus descendentes não conseguiram manter a unidade territorial, não conseguiram manter o domínio sobre os territórios e acabaram sendo invadidos por um povo proveniente do Planalto da Anatólia, que eram os hititas. Então esse povo ele veio daquela região que atualmente a gente chama hoje de Turquia. Então os hititas invadiram, conquistaram e destruíram a capital da Babilônia e colocaram fim ao primeiro Império Babilônico. Então a Babilônia só vai ressurgir, né, já bem mais para frente, com um outro povo chamado os caldeus, que vão instalar o segundo Império Babilônico, também com a capital na cidade da Babilônia. E vai ter, obviamente, durante o domínio dos caldeus, o apogeu, né, o auge do Império Babilônico, com o famoso rei Nabucodonosor. Mas isso aí é uma outra história que fica para um outro vídeo, ok? E aí, gostaram de saber mais do nosso assunto, do nosso Código de Hammurabi, desse artefato? Então, espero que sim. Então, não esqueçam sempre de compartilhar nossos vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo. Beijos!